Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e finalmente eu vou levar adiante uma série de vídeos sobre os aspectos mais práticos da computação gráfica, certo? E sim, a teoria vai continuar sendo colocada em paralelo na minha outra série. Então aqui vai ser mais programação e de vez em quando uma explicação matemática do que eu estou fazendo, certo? Enquanto que na outra vai ser apenas ferramentas geométricas, que vão ser utilizadas em diferentes APIs, motores gráficos, jogos e etc. Mas antes de começar a sair programando, né, nesse vídeo eu vou falar sobre o que é OpenGL e meio que dizer o rumo desse curso, beleza? Então vamos lá. Antes de falar sobre a OpenGL, deixa eu posicionar aqui onde a OpenGL vai ser utilizada. E para isso eu vou mostrar com esse diagrama. De um lado você tem um conjunto de dados e informações e do outro a imagem correspondente a esses dados. Existe uma classificaçãozinha interessante das áreas de computação gráfica observando o fluxo de entrada e saída envolvendo essas duas coisas. Então, por exemplo, quando o foco é alterar objetos, fonte de luz, alterar a cena, ou seja, os dados que vão ser usados para mostrar o objeto, a gente chama essa área de modelagem geométrica. Mas aí você pensa, mas eu estou mostrando uma imagem para vocês e não um texto com coordenadas, certo? Bem, o motivo é que imagina como é que seria um modelador como o Blender em modo texto. Já é bem difícil manusear esse programa, imagina desse jeito, certo? Assim, seria possível? Seria, porque a modelagem só diz respeito a isso. Mas, normalmente, a área de modelagem caminha muito próximo da área de visualização e renderização. E renderização é essa área da computação gráfica onde o computador vai ler todos esses dados utilizados para descrever a cena e, a partir disso, vai retornar uma imagem 2D. Então, vai ser nessa área que a gente vai tentar simular luz, simular a visão humana, simular a arte de desenho animado e diversos outros tipos de geração de imagem. E aí a gente tem essas outras duas áreas onde a imagem é a entrada e não a saída. A primeira é o processamento de imagens, onde o foco é converter uma imagem em outra. Então normalmente vai haver função que transforma uma matriz de valores numéricos, ou seja, a imagem, que é uma matriz de pixels, em uma outra matriz de valores numéricos, que dependendo da função a gente pode aplicar diversos tipos de efeito, como desfocar, evidenciar as bordas, alterar as tonalidades e etc. Provavelmente você já deve estar bem familiarizado com esse tipo de aplicação hoje em dia. E por fim, a gente tem a área onde o processamento de imagens é unido à inteligência artificial com o objetivo de extrair informações a partir da imagem. E essa é a visão computacional, que está bem popular hoje em dia, né? E por fim, essas áreas elas não são independentes, certo? Por exemplo, você sabe uma aplicação onde você vê todas essas áreas de uma única vez? Nos filtros do Instagram. Aí você tem processamento de imagens, para alterar as cores e as sombras. Você tem visão computacional, para estimar pontos e polígonos 3D sobre o rosto da pessoa. E aí você tem um pouco de modelagem, para alterar esses vértices e alterar o formato do rosto. E renderização de outros objetos por cima da reconstrução do seu rosto na imagem do filtro. Então, temos aí todas as áreas da computação gráfica, o ápice da computação gráfica, nessa aplicação aí maravilhosa que são os filtros do Instagram. Enfim, finalizada essa classificação, onde é que o OpenGL aparece nessa história? Você pode imaginar o OpenGL como uma biblioteca que te dá um grande conjunto de funções que você pode usar para manipular gráficos e imagens, mas com uma vantagem, sem se preocupar muito com o tipo de hardware onde você está realizando a sua implementação. Isso acontece porque a OpenGL ela é uma API gráfica. API significa Application Programming Interface, ou interface de programação de aplicações. Ou seja, ela vai fazer uma ponte entre o seu programa e os drivers dos dispositivos gráficos. Lá na década de 80, cada fabricante de hardware tinha seu próprio conjunto de instruções para desenho de gráficos 2D e 3D, certo? Então imagina qual era a dificuldade de fazer um programa portável. Não tinha como, tá? Você só fazia um programa para aquela arquitetura. Mas o que o OpenGL ajuda? Você escreve um programa e ele pode ser utilizado em diferentes arquiteturas, certo? Mas o OpenGL ele é focado na visualização. Então, por exemplo, ele aqui na figura, ele não gerencia janelas, ele não gerencia entrada de teclado, não gerencia mouse e outros dispositivos que a gente possa querer utilizar. E aí, para isso, a gente vai usar outras ferramentas, tá? Tem um bocado de biblioteca aí para fazer esse tipo de coisa. No meu caso, nos meus exemplos que eu vou usar aqui, eu vou usar a Qt, que mais tarde eu vou explicar o que ela é. Outra particularidade da OpenGL
é que ela é somente uma especificação. Como assim? O Khronos Group, que é quem desenvolve e mantém a OpenGL e diversos outros projetos, diga-se de passagem, especifica exatamente qual deve ser o resultado ou saída de cada função e de como ela deve ser realizada, mas eles não implementam a OpenGL de fato. Então, o que acontece, né? Cabe aos outros desenvolvedores implementarem essa especificação. Normalmente, as desenvolvedoras que implementam bibliotecas de OpenGL são as produtoras de placas gráficas, como a AMD e a NVIDIA. Ainda existem outras implementações, por exemplo, no Linux a gente tem uma implementação de código aberto e gratuita chamada Mesa. Então assim, nos exemplos que eu vou usar aqui nos vídeos, eu estou usando essa implementação da NVIDIA, desenvolvida para essa placa de vídeo de um driver para Linux. E olhando para essa imagem já dá para ver uma coisa interessante, certo? Que são as extensões. Uma grande característica da OpenGL é o seu suporte a extensões. Quando uma companhia gráfica como a própria NVIDIA aparece com uma técnica nova ou uma otimização grande para renderização, ela adiciona extensões na definição da OpenGL na sua implementação, certo? Dentro dos drivers. Elas fazem isso para permitir que os programadores extraiam o melhor do hardware, né? E quando uma extensão se torna popular ou muito útil, ela acaba se tornando parte oficial da OpenGL nas versões futuras, certo? Então, quando aparece funcionalidade nova, antes ela tinha surgido como uma extensão. Então aqui, por exemplo, a NVIDIA lançou essa onda nova de Ray Tracing implementado em hardware nas suas placas de vídeo, né? A arquitetura Turing. É óbvio que a NVIDIA deseja que os programadores desenvolvam aplicações na sua placa de vídeo explorando essa característica. Então por isso ela lançou extensões ao DirectX, Vulkan e OpenGL com suporte a essa arquitetura nova deles. Você pode até ver a especificação dessa extensão do OpenGL no GitHub, certo? E como essa área da computação gráfica está em constante avanço, né, tanto de software quanto de hardware, é bem comum ter várias versões aqui das diferentes APIs gráficas. Beleza, tudo bem, mas você pode acabar se perguntando agora o seguinte: por que eu vou ensinar OpenGL se existe DirectX, né? Ou até mesmo a Vulkan, que está tomando aí forma agora nos últimos anos. Elas também são APIs gráficas e parecem ser bem populares, né? Então por que eu estou trazendo uma coisa aqui que muita gente já está dizendo que está quase morta? Espera um pouquinho aí também, né? Não é bem assim. A OpenGL ela tem algumas coisas que tornam ela bem atrativa para nós que desejamos desenvolver alguma coisa gráfica. A primeira coisa é que o OpenGL ele é um padrão aberto. E esse caráter open source da OpenGL torna ela mais acessível do que a DirectX. A API da Microsoft ela tem uma quantidade de efeitos muito grande e muito bons, isso é inegável. E em matéria de jogos, o DirectX tem uma boa vantagem, graças, claro, à popularidade dos sistemas Windows, né? Mas para nós, meros professores, pesquisadores, estudantes e etc., a gente poder utilizar o OpenGL sem nenhum custo e em qualquer plataforma é muito bom. Então essa é uma boa vantagem. E falando em multiplataforma, a OpenGL ela pode ser usada com um monte de linguagens de programação diferentes. Ela foi produzida com a linguagem C e C++ em mente, mas ela pode ser usada com Ada, C#, Python, Fortran, Perl, Ruby, Pascal, Haskell, Lua e até Java. Eu particularmente programo usando C++, então nos exemplos que eu vou mostrar aqui nos próximos vídeos, vai ser nessa linguagem. Um outro motivo que eu vou dar aqui, e que é bem importante para nós, é que a OpenGL ela é muito bem documentada. Ela está no mercado desde 92, e de lá para cá existem muitos livros, como o Guia Oficial, que está aí na imagem da esquerda, popularmente chamado de Red Book, ou Livro Vermelho, e devido à quantidade de tempo no mercado, você encontra muitos outros livros, artigos, tutoriais em todo canto da internet. E por fim, só para mostrar que o OpenGL ainda não está morto, né? Tem muita aplicação feita em OpenGL aí no mercado, e algumas famosas são, tipo os modeladores como o AutoCAD e o Blender, programas de efeitos especiais como o After Effects, visualizadores de corpos celestes como o Stellarium, ou o Google Earth, com seus monumentos em 3D posicionados em cima dos mapas fotografados de satélite. Isso sem falar em um monte de joguinho, porque eu sei que isso chama a atenção, né? Então aí, por exemplo, tem os AAA, como Assassin's Creed, Batman Arkham Asylum, BioShock, Borderlands, Doom, Fallout, GTA San Andreas,
Half-Life e por conta disso também o famoso CS 1.6, Hearthstone, Portal, World of Warcraft e etc, etc. E também gostaria de colocar aqui os jogos indie, né, que são feitos por poucas pessoas, né, e que particularmente eu gosto bastante, como Angry Birds, Braid, Broforce, Celeste, Fez, Hades, que foi um dos candidatos a jogo do ano de 2020, o meu querido Hollow Knight, Limbo, Minecraft, Stardew Valley, etc, etc. Então assim, para nossa finalidade de aprendizado, a OpenGL está boa demais. Ok, agora que já foi explicado o que é a OpenGL e por que motivo eu vou explicar ela aqui, no próximo vídeo eu vou começar a falar de alguns aspectos de implementação da OpenGL que vão ser importantes para a gente começar a programar aplicações gráficas, beleza? Dúvidas e sugestões deixa aí nos comentários. Até mais!